O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 30º domingo quer nos prevenir contra o mal da soberba espiritual. São Gregório Magno, ele diz que a soberba é como um tumor nas nossas almas, que coloca tudo a perder. São João Crisóstomo usa uma outra imagem para dizer que a soberba, ela causa um inchaço na nossa alma. Nossa alma fica inchada. E o inchaço é sinal também de doença. Alguém que está inchado de soberba, está cheio de vaidade, de orgulho e de arrogância. Essa doença espiritual, ela leva a pessoa a pensar que ela é boa demais, que ela é melhor do que tudo e que todos. Faz com que ela se coloque acima dos outros, com que ela olhe as pessoas de cima para baixo. Isso que eu acabo de dizer está claro na postura do fariseu na parábola que nós acabamos de ouvir. E o modo pelo qual ele faz oração revela, na verdade, que ele é um soberbo. E isso torna a sua súplica, a sua oração infrutífera. Vejam que o soberbo espiritual, ele reza, ele tem práticas espirituais, ele paga o dízimo, ele jejua. No entanto, a sua oração diante de Deus não gera fruto, é infrutífera. Então vejam o conselho que nosso Senhor está nos dando para que a nossa oração seja alcançada diante de Deus. Primeiro, o fariseu, ele reza de pé. Essa posição na qual ele está em oração significa o autoconceito que ele tinha de si mesmo. Ele é incapaz de se ajoelhar diante de Deus. Ele reza de pé. Uma outra sinalização da postura do fariseu é que ele rezava no seu interior, como se não dirigisse a Deus, porque ele está mais preocupado consigo mesmo por conta do seu orgulho. Então veja, ele não fala com Deus, ele fala consigo mesmo. Ele fala olhando para si mesmo. O conteúdo da oração dele
é um elogio a ele mesmo. Primeiro, ele enumera os pecados que ele crê que ele está isento. Olha, eu não sou como fulano, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou como este publicano que está aqui do meu lado. Veja, é um elogio a ele mesmo. Isso não é oração. E depois ele fala das suas próprias virtudes. Eu sou bom, eu jejuo, eu pago dízimo. Isso não é oração, meus irmãos e irmãs. São João Crisóstomo diz que o fariseu, em vez de render graças a Deus, ele louva a si mesmo. Ele dizia, não sou como os demais homens. São João Crisóstomo então se pergunta, mas que proveito há em não ser como eles, se também não és o que deve ser? O que adianta não ser um ladrão, não ser um adúltero, não ser um desonesto e não ser humilde? E não ser o que você é chamado a ser? Então, trata-se de um chamado para nós tomarmos cuidado com essa doença espiritual. Para não nos colocarmos na posição de juiz dos outros na vida cristã. De ficar apenas observando os outros e esquecermos de olhar para nós mesmos. Se você já conviveu com alguém assim, você há de concordar comigo que esse tipo de pessoa nos cansa. Porque em todo tempo, essa pessoa ela quer demonstrar que ela é melhor do que você. Então nada do que você fale vai ser o suficiente. Ela sempre tem algo a mais a dizer, né? O soberbo espiritual, ele age assim. Ontem, né? Sexta e ontem, nós fizemos uma peregrinação a pé a Tambaú. 50 km. Né? Quando você fala para um soberbo espiritual que você fez 50 km a pé, ele vai falar assim, eu já fiz o caminho da fé, 300 e jamais, né? Mais de 300 km a pé. O soberbo é assim, ele sempre quer te ultrapassar. Ele sempre está acima de você. E esse tipo de pessoa nos cansa. Que está sempre disputando conosco. Então, meus irmãos e irmãs, cuidado para não sermos assim. Se esse tipo de pessoa cansa a gente, imagina o que não causa em Deus. Cansa a Deus também. E impede de Deus ouvir a nossa oração. Por outro lado, nós temos aqui o cobrador de impostos. Olha a postura dele. Ele é um pecador público. Todos sabem que ele é um pecador. Ele nem ousa aproximar-se do Senhor. Diz o Evangelho que ele permanece de longe, nem levanta os olhos. Tão grande era a consciência da sua pobreza. Há neste homem uma contrição verdadeira. Seu coração é contrito. E ele tem um gesto que é muito significativo, e aqui está o ponto essencial daquilo que eu quero dizer nesta homilia de hoje. O que ele faz? Ele bate no peito. Essa expressão bater no peito, ela é muito significativa na Escritura. É como se ele quisesse punir o próprio coração pelo mal que ele fez, pelo pecado que ele cometeu. Então ele bate no peito, ele se agride, como se ele quisesse despertar o coração do pecado na qual ele está mergulhado. É um homem que tem conhecimento da própria miséria e não quer ficar no sono do próprio pecado, não quer ficar no sono da própria miséria, então bate no peito. Acorda, Padre Tiago, acorda, coração, desperta para aquilo que é a verdade sobre si mesmo, não fuja da verdade sobre si mesmo.
Se és pecador, reconheça o teu pecado. É um coração assim que Deus quer. Um coração pobre que Deus quer. Um coração humilde que Deus deseja. Este coração diante de Deus alcança graças. Então, o coração do publicano é o contraste, né, com o inchaço da alma soberba do fariseu. Espiritualmente, bater no peito é uma forma de dizer assim: a culpa está em mim, não está fora de mim. Eu sou responsável pelos meus pecados e ninguém mais. É um gesto que une humildade, verdade e dor pela própria condição de miséria. Esse gesto ele aparece na liturgia a cada vez que rezamos, né, no ato penitencial, a fórmula rezada do ato penitencial. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Deus o seu perdão. E é 3 vezes aqui, meus irmãos, que se fala minha culpa, para confessarmos diante de Deus os nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. Minha culpa, minha tão grande culpa. É esta atitude que a liturgia de hoje está querendo provocar em nós. Se por um lado o fariseu, ele aponta o erro, o pecado do publicano, descobrindo a ferida dele, olha, eu não sou como ele. O fariseu aponta a ferida, aponta o pecado. O publicano, ao contrário, ele expõe o pecado e pede remédio para as suas feridas, para os seus pecados. O publicano, ele é simples de coração. A simplicidade de coração é o remédio contra a soberba espiritual. É esta virtude que nós precisamos almejar. Sermos simples de coração. Uma simplicidade que faz com que a pessoa se incline a calar-se sobre as suas próprias qualidades. O simples de coração, ele não fala de si. Mas também ele não nega o bem que está em si. Mas ele reconhece que é tudo dom de Deus. Tudo dom de Deus. Nada por ele mesmo. Então, essa virtude da simplicidade de coração, quando praticada, não somente por palavras, mas por atos, por toda a nossa maneira de ser, coloca a nossa vida na verdade. Na verdade. Esse fariseu, certamente, ele tinha todas essas virtudes, mas certamente ele também tinha defeitos, pecados. A soberba dele o impede de ver os próprios pecados, de reconhecer a própria miséria. A simplicidade de coração, pelo contrário, ela faz com que nós reconheçamos, sim, o que temos de bom, mas reconhece como um dom de Deus, como uma graça divina, de tal modo que a verdade passa a reinar em nós. E quando a nossa vida é seriamente estabelecida na verdade, então Deus, que é a verdade suprema, Ele se inclina sobre nós. Quando Deus encontra um coração de verdade, meus irmãos e irmãs, Ele se debruça sobre nós. Ele dá graças para nós. Nosso Senhor deseja encontrar em nós esse coração simples. Disse a primeira leitura: quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido e as suas súplicas subirão até as nuvens. Chegarão até os céus. Quem vive na verdade de si mesmo, que reconhece a própria pobreza, a sua oração, ela chega diante de Deus. Viveu com simplicidade de coração São Paulo, cuja leitura ouvimos na segunda leitura de hoje. São Paulo, ele reconhece nesta leitura, dizendo assim a Timóteo: o Senhor, Ele esteve ao meu lado
e Ele me deu forças. Notem aqui algo importante, a consciência de São Paulo. Ele sabe que ele tem necessidade de Deus. O Senhor esteve ao meu lado e Ele me deu forças. São Paulo tem consciência de que ele não é autossuficiente. Ele reconhece: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal. Ele me salvará. Vejam a consciência de um homem humilde. Ele sabe que ele por ele mesmo não vai conseguir vencer as batalhas da vida. Ele tem consciência de que ele por ele mesmo não será capaz de enfrentar o leão. Mas Deus vem em socorro à sua fraqueza e o ajuda a enfrentar a boca do leão. Sim, meus irmãos e irmãs, a vida cristã é um verdadeiro combate contra o leão. E São Paulo, ele está certo de que combateu esse combate, completou essa corrida auxiliado por Deus. Essa leitura de São Paulo é a leitura do fim da sua vida. São Paulo está preso, depois de uma vida toda gasta pela evangelização. Ele está preso, prisioneiro, mas ele tem uma certeza de que Deus esteve com ele, Deus está com ele. Mesmo na prisão, Deus está com ele, lhe dando forças para completar esta corrida. A estes humildes como São Paulo, nosso Senhor concederá a coroa da justiça, a coroa da santidade. Aos humildes, Deus dará a coroa do céu. Meus irmãos, peçamos a Deus no dia de hoje que Ele nos faça como São Paulo, que Ele nos faça como este publicano do Evangelho de hoje, que Ele nos dê um coração humilde e simples, para que, tendo um coração assim, Deus se agrade de nós, Deus se interesse por nós, Deus escute a nossa oração. Que nós possamos bater no peito e dizer: meu Deus, tende piedade de mim.